pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de Diário de História. O que isso significa? Significa que eu vou contar uma história pra você. Se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui comigo. Ative o sininho da notificação. Se inscreve no meu canal primeiro, gente, pra poder ativar o sininho da notificação. Deixa o seu like e roda a vinheta. Hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu aprendi a andar sozinha em São Luís. Bom, na cidade em que eu morava, eu não podia sair sozinha. Não podia andar, lá não tinha ônibus coletivos como aqui tem. E lá, quando eu usava sair na rua, porque eu sempre tive a curiosidade de andar sozinha, de passear, mas de querer ser independente. Mas quando eu usava sair na rua lá, as pessoas ficavam me olhando, dizendo: cuidado, menina, vai pra casa, tua mãe é meio maluca, né, deixar andar sozinha. E eu desistia, porque eu tinha vergonha das pessoas ficarem me olhando e ficar falando. Experimentei 2 vezes ao lado da minha amiga, de uma amiga minha que eu tinha na época. Experimentei do lado dela, ela me soltou e eu ia com a bengalinha pra um lado e pro outro. Mas outra experiência que não deu certo, mesmo porque as pessoas de lá são muito matutas, ficavam olhando, ficavam falando. E eu disse: quer saber? Eu não vou mais. Tem um braço, me dá teu braço, eu vou andando. Só que em 2016, 2 de janeiro de 2016, eu mudei de cidade. Eu vim morar na capital de São Luís. Na capital do Maranhão, que é São Luís. Nossa, mas assim, aqui é outra realidade. Eu tive mais contatos com pessoas cegas. E aqui todo mundo é independente, todo mundo tem suas coisas. Existe um ou outro que não sai sozinho, mas a maioria deles sai. E o meu irmão, ele já tinha uma certa independência, ele saía sozinho, ele ia pra todo lado. E na época ele tinha uma amiga que ela sempre ia lá em casa. No início eu fiquei com vergonha dela, mas depois eu comecei a me aproximar. E ela me falou sobre o goalball. Goalball é uma prática esportiva para cegos e baixa visão. Quem não conhece, procura conhecer porque é muito legal. Gente, essa amiga do meu irmão me falou do goalball, como eu já disse, né? E ela me levou um certo dia pra conhecer o goalball. Só que nesse dia não teve treino. Então foi a minha primeira vez que eu saí de casa, que eu peguei um ônibus, que foi pra gente ir pra esse treino que acabou não tendo. Aí a gente de lá foi pra casa de uns amigos e depois eu voltei pra casa. Então, aí no outro treino ela me levou, aí já teve o treino, eu conheci a treinadora, conheci o treinador da época e eu me identifiquei, comecei com arremesso. Eu sei que a história não é como eu fui entrar no goalball, parar, é a minha história de como eu comecei a andar de ônibus sozinha, então vou focar nisso. E tá bom, eu fui com ela, a gente pegou o ônibus, chegou lá, depois a gente veio embora. Durante aquele mês, ela me levou todos os dias que tinha treino. E todos esses dias ela dormia na minha casa. Então, no dia 31, teve uma surpresa para nossa treinadora. E esse dia, a amiga do meu irmão, que já era minha amiga, ela não podia me buscar, porque ela e a outra amiga dela, que eu ainda não conhecia direito, mas já tinha um certo contato, ela iam juntas, então ela não poderia me levar. Então ela falou assim: Jaine, se tu quiser ir, que ela sempre foi direta, se tu quiser ir pra surpresa, tu vai ter que ir sozinha, porque eu não vou poder te buscar. Tá bom, eu vou sozinha. Ai, me enrolei, né? Bom, gente, aí minha mãe tava com um pouco de medo de me deixar ir sozinha. Eu sou muito medrosa, mas graças a Deus eu não deixei o medo me tomar de conta de mim, dos meus pensamentos, porque se eu fosse pensar que eu ia andar sozinha, que eu ia pegar ônibus sozinha, eu não ia fazer isso, porque a coragem não ia me deixar. Mas o que eu fiz? Eu peguei e decidi ir, mas eu decidi que eu não ia pensar em como ia ser. Eu ia deixar as coisas acontecer e, primeiro de tudo, eu pedi pra Deus que desse tudo certo. E graças a Deus, deu. Mas vou contar. A minha mãe me deixou na parada, eram umas 5 horas, e eu tinha combinado com a treinadora que eu ia ligar pra ela ir me buscar na parada.
Pois bem, eu peguei o Santa Clara, que na época era a frota de ônibus que eu pegava quando eu morava na outra casa, que não é essa daqui. Eu peguei o Santa Clara, muito preocupada, mas tentando não pensar que eu tava sozinha, que não tinha ninguém comigo, que eu conhecia, que era só eu e Deus. Eu falei pro motorista, quando passou do terminal de São Cristóvão, eu falei que eu queria descer em tal lugar. Aí o motorista, eu fiquei muito medo do motorista esquecer, mas graças a Deus ele não esqueceu. Tá bom, eu fui meu caminho e cheguei na parada e... tristeza, a treinadora não tava lá. E aí, criança, como é que eu fiz? Eu liguei pra ela, mas tava dando fora de área. Bateu aquela vontade imensa de chorar, aquele medo. O medo me tomou de conta, mas eu disse, não, eu não vou chorar porque eu preciso resolver a minha situação. Então eu peguei a bengala e estiquei na frente dos carros pra ver se o carro parava pra me atravessar. Lembrando, voltando só um pouquinho, lá era 3 avenidas que tinha que atravessar. Uma era de mão dupla e a outra era só uma. Então se torna 3 avenidas, né? Então eu tinha que atravessar essas 3 avenidas pra chegar na escola onde eram os treinos. E eu comecei a colocar a bengala na frente dos carros. Aí apareceu um senhor que perguntou pra onde eu queria ir. Aí eu disse, moço, eu quero atravessar, eu quero ir pra aquela escola tal. Eu não vou falar o nome aqui. Ele falou que ele ia me ajudar. Aí meu coração parou de bater puc, rapidão e começou a se acalmar. Porque como eu nunca tinha passado por aquilo, eu nunca tinha pegado ônibus sozinho, meu coração tava batendo muito forte. Eu tava muito com medo. Com muito medo, na verdade. Meu coração tava parecendo que ia sair pela boca, sabe? Mas graças a Deus, como Deus, ele nunca deixa a gente sozinho. Apareceu um homem de Deus e me ajudou a atravessar e me deixou na porta da escola. Beleza, mais um obstáculo. Quando chegou na porta da escola, eu não sabia como chegar dentro da escola. Mais outra coisa pra mim sentir medo. Mas só que eu peguei e disse que eu não ia ficar esperando ela, mesmo porque ela acho que não sabia que eu tinha chegado, né? Mas fazer o quê, né? Eu fui andando, na escola o piso tátil, ele guiava até um certo ponto. De lá eu tinha que me descobrir pra onde eu tava indo. Mas pra minha sorte, a treinadora, acho que se lembrou que eu tava no caminho, foi me buscar e me pediu mil desculpas pra mim e me pediu e me levou pra dentro da sala. Então eu passei pelo seu obstáculo, foi muito bom. Mas teve outras vezes que eu voltei do treino, que a minha amiga me botou no ônibus lá no terminal. E adivinhem, eu fui parar em outro lugar. Não era na minha casa e nem na minha parada. Eu passei da parada, ela me colocou em ônibus errado. Era pra me pegar uma frota de ônibus, eu peguei outra. Então eu fui parar perto do pronto-socorro. E agora? Quando eu desci lá, mais uma vez, aí eu chorei. Comecei a chorar, morrendo de medo. Aí apareceu um filho de Deus, eu já tava tentando atravessar a rua e ele disse, menina, pra onde tu quer ir? Eu disse que eu queria ir pra Serec, que era perto de onde eu morava. Ele disse, não precisa atravessar, é só pegar o ônibus desse lado mesmo. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês, que eu venho contar as minhas experiências, do que eu já passei, não pro povo olhar, que coitadinha, não. Eu quero dividir com vocês as minhas experiências, pro povo ver que o cego, ele é sim independente, ele tem capacidade e ele pode fazer sim tudo o que ele quer. Pode ser pai, mãe, pode ser professor, escritor, aquilo que ele quiser ser, porque ele só não tem a deficiência, só não tem a visão, mas o resto ele tem. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo, da minha experiência com o ônibus. E se gosta desse tipo de vídeo, se tá gostando do meu relato, bote aqui embaixo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!